Fala galera, tudo bem? Professor Bruno Pestana aqui. Hoje nós vamos completar um vídeo anterior sobre o lançamento oblíquo, onde nós vamos comentar hoje uma questão da Escola Naval do Rio de Janeiro, que fala que um artefato foi lançado obliquamente e quando ele chega no ponto mais alto, acontece uma parada na física, só você lembrar da matéria, esse artefato explode, metade dele volta e a outra metade continua seguindo o caminho. Ao final, ele quer saber exatamente a distância que separa esses dois pedaços do artefato. É bem interessante, bem maneira de fazer essa questão. A gente vai comentar sobre ela agora. Muita teoria, hein? Vem comigo, vou colocar a questão na tela e depois a gente vai fazer, beleza? No momento que a gente desenha um gráfico aqui, ó, vocês vão ser capazes de observar que este fragmento ele foi lançado a partir do solo de maneira oblíqua, aonde ele vai chegar no ponto mais alto da sua trajetória. Quando ele chegar no ponto mais alto da sua trajetória, a gente vai dizer que a velocidade em y aqui é nula. Ué, professor, por quê? Porque ele estava indo em direção contrária ao sentido da aceleração da gravidade. Por isso a sua velocidade ela foi mitigada até chegar no ponto mais alto. Você repara que ele saiu aqui com uma angulação e foi de 30 graus. Beleza, só que para a gente estar observando a velocidade na vertical, ou seja, no eixo Y, a gente vai dizer que esse corpo subiu sem o ângulo de 30 graus. Então ele subiu com o seno de 30 graus. Se ele estivesse tentando chegar a um alcance mais longo, ele estaria usando o cosseno de 30 graus, porque ele estaria acoplado horizontal para chegar no maior alcance possível. A ideia aqui, então, é saber que na explosão do ponto mais alto, quando esse fragmento ele explodir, metade dele vai voltar ao ponto inicial. A outra metade vai seguir adiante e chegar no seu alcance máximo. Então a ideia inicial aqui, a partir dessa altura máxima, é que a gente descubra pelo menos qual foi a distância que ele andou até chegar na altura máxima. E depois a gente faz uma conta a partir dessa velocidade aqui em cima para saber essa nova trajetória que ele percorreu. Assim, se eu souber essa parte mais essa parte, eu vou saber exatamente a distância entre os dois fragmentos, certo? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser descobrir, então, qual foi a velocidade daquele corpo que ele foi lançado, porque visto que eu sei a velocidade final e eu quero saber a velocidade inicial, então eu vou estar utilizando a equação da função horária da velocidade. A velocidade final vai ser igual à velocidade inicial. Só que o que acontece? Eu tenho que saber essa velocidade em comparação com a angulação que ele foi atirado, né? Eu tenho que saber V de Y inicial. Então, a velocidade inicial vezes o seno de 30. Eu quero saber a velocidade inicial que fez ele chegar naquela altura máxima. Por isso que eu estou usando o seno, tá? Mais a aceleração vezes o tempo. Tem como a gente melhorar um pouco essa fórmula, né? Veja, a gente estuda a fórmula geral, mas ela acaba se adaptando a cada questão. Então, a maneira que a gente vai adaptar essa fórmula vai ser a seguinte, ó, a velocidade final eu já sei que ela vale 0, a inicial é o que eu estou querendo descobrir, né? Eu sei que o seno de 30 vale meio, ou 0,5, vai ser menos a aceleração. Por quê? Porque ele está subindo em direção contrária ao sentido da aceleração da gravidade. Ele está subindo no sentido contrário da aceleração da gravidade. Por isso que ela vai estar mitigando essa velocidade. Então vai ser menos 10, que é sempre a aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo que ele fala que ele demora para chegar lá em cima, que são 3 segundos, tá bem? Menos 10 vezes 3 dá menos 30. Tá subtraindo, vai passar para o outro lado, somando. Então a velocidade inicial vai ser igual a 30, e aqui tem um meio ainda, né? Multiplicando ela. Eu vou passar esse 2 que está dividindo, multiplicando aqui, tá? Então a velocidade inicial vai ser igual a 60 metros por segundo. Ok. Então eu sei exatamente qual a velocidade foi lançado esse projétil, tá? Esse fragmento. Quando ele chegar no ponto mais alto, ele vai explodir. E aí a gente vai ter que descobrir qual foi o alcance dele até chegar no ponto mais alto. Ou seja, se eu tivesse que calcular o alcance todo, seria assim, ó. Alcance é igual. Agora veja bem,
nós podemos utilizar o ângulo. Lembra que na primeira parte eu falei que existia uma fórmula que nós poderíamos utilizar quando nós não temos o tempo, mas temos o ângulo? Essa aqui, ó, é igual a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2θ sobre a aceleração da gravidade. Só que eu vou adaptar essa fórmula porque o alcance máximo seria já somando as duas partes. Eu só vou saber o alcance até ele chegar na altura máxima. Então é metade do alcance. Então eu vou colocar aqui sobre 2g. Pode ser? Vamos ver se a gente consegue agora continuar a conta aqui em cima, tá? O alcance vai ser igual a velocidade inicial é 60 ao quadrado vezes o seno de 2θ. Esse seno de 2θ aí seria igual ao seno de 60, né? Porque θ é 30, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Então, velocidade quadrada é igual a raiz de 3 sobre 2 dividido por 20. O alcance vai ser igual a 3.600 vezes raiz de 3 sobre 2. E isso tudo aqui dividido por 20. Posso simplificar esse 2 com esse 3.600. Aqui vai dar 1.800. Depois eu corto esse 0 com esse 0. 180 dividido por 2 vai dar 90. Então, esse alcance aqui foi 90 raiz de 3 metros. Esse alcance aqui compreende essa parte 2 aqui, ó, que eu fiz em vermelho. Dentro da figurinha, beleza? Show de bola. Agora, a partir do momento que ele chegou no ponto mais alto, esse fragmento ele vai se desacoplar. Então, metade vai voltar e metade vai seguir adiante. Como que a gente vai descobrir a velocidade a partir dessa explosão? Essa é a parte mais interessante, a parte um pouco mais difícil. A gente vai fazer o seguinte, ó, pega a visão. A gente vai dizer que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Por quê? Aqui eu vou dizer que é massa vezes a velocidade. Isso vai ser igual a menos a massa vezes a velocidade, porque ele está voltando, mais a massa vezes a velocidade x, que é a que eu quero descobrir. Como aqui ele vai separar em 2, eu vou dizer que esse aqui é 2 vezes a massa, essa massa aqui é o dobro, porque ele é inteiro ainda. Eu vou simplificar toda essa equação por m. Corta esse m e esse m. Vai sobrar para a gente, então, ó, 2 vezes a velocidade é igual a menos a velocidade mais a velocidade nova, a velocidade x, da segunda parte do fragmento depois da explosão. Vou passar esse v que está subtraindo para o outro lado somando. Então, a nova velocidade vai ser 3 vezes a velocidade inicial. Maravilha, eu vou apagar o quadro para a gente continuar essa conta. Então, salva algum desses valores, é bem importante que você faça isso para você ter noção da questão toda depois. Tá bom? Beleza, a gente sabe então que a velocidade após a explosão vai ser 3 vezes a velocidade inicial em comparação a x para encontrar aquele alcance. Para a gente não perder visão, eu vou manter aqui então aquela figura que a gente desenhou no início da questão, a gente vai partir dela, e nós já calculamos tudo isso aqui, ó. Essa distância é 90 vezes raiz de 3 metros, toda essa parte. A gente quer saber agora o resto da distância que ele percorreu até chegar no alcance máximo, né? Então ele vai estar saindo desse ponto aqui e uma velocidade tangencial e ele vai cair junto à aceleração da gravidade, agora de maneira positiva. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, então se ele demorou 3 segundos para subir, ele logicamente vai demorar 3 segundos para descer. Muito fácil agora, a gente vai dizer que este alcance que eu quero descobrir nessa primeira parte, né, vai ser igual a velocidade x vezes o tempo de descida. O tempo de descida a gente já sabe que é 3 segundos. V de x é a velocidade vezes o cosseno do ângulo, né? Porque agora ele está caindo com o ângulo. Ok. Só que tem uma questão. A velocidade de x, se a gente fazer a definição dela, é essa aqui, ó. Alcance vai ser igual a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, no caso o cosseno de 30 graus, vezes o tempo de descida, que é 3 segundos. Só que a velocidade inicial é 3 vezes a velocidade anterior. Lembra que a gente encontrou na última equação que a gente fez segundinhos aqui atrás?
que x é igual a 3v, ou seja, depois da explosão ele ganhou impulsão e foi mais longe, então ele ganhou mais velocidade. Então eu posso dizer o seguinte aqui, ó, que esse alcance vai estar sendo influenciado pela explosão, então a velocidade inicial é 3 vezes. Quanto era a velocidade inicial? 60 metros por segundo, a gente calculou anteriormente. Cosseno de 30, se o seno é meio, cosseno é raiz de 3 sobre 2 vezes 3, tá? Eu posso simplificar esse 2 com esse 60. Se eu fizer isso, aqui vai dar 30. Aqui vai dar 1. 3 vezes 30, 90 vezes 3, 270. Então, esse alcance aqui vai ser de 270 vezes a raiz de 3. Então, essa segunda parte aqui, ó, vai ser de 270 raiz de 3 metros. O alcance total entre a primeira parte do fragmento e a segunda parte do fragmento vai ser um total de 90 raiz de 3 mais 270 raiz de 3. 90 mais 270 vai dar 360 raiz de 3 metros. Sabendo que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, 360 vezes 1,7 vai dar aproximadamente 648 metros. Quando você verifica nas opções, é de elefante, que é a resposta certa. Beleza? Se você gostou, deixa um like, compartilha, por favor. Isso me incentiva a trazer mais desse conteúdo para vocês, tá bom? Espero que tenha gostado, eu espero poder ter ajudado. Valeu, até a próxima!